Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar do quinto mês do Gabriel. Eu não me canso de dizer que o negócio tá voando mesmo, gente. Pelo amor de Deus, meu filho tem 5 meses, gente. Tá muito rápido, mas eu não posso parar o tempo, né? Ele precisa crescer. Eu queria um bebezinho pra sempre, mas... Gente, quando eu falo isso, tem mãe que pira, né? Mas o que acontece, gente? Como eu já disse várias vezes, o Gabriel é uma criança muito tranquila. Eu não posso reclamar de nada do Gabriel. Ele dá o trabalho de todo e qualquer bebê, de acordar à noite e tudo, mas o Gabriel não é aquela criança que te cansa, sabe? Aquela criança chorona, aquela criança que depende muito de você, assim. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, é o meu pimpolinho gostoso, lindo, que eu só tenho a agradecer a Deus por ele, mais nada. Então, assim, tá passando rápido mesmo, eu queria muito que ele ficasse mais tempo, assim. Sabe quando eu queria ter um botão assim pra congelar e depois voltar? Queria, né? Mas não pode, né? Gente, esse mês então começou com a vacina, né? A vacina que na verdade é do 4º mês, quando você completa 4 meses, ou seja, no início do 5º mês. E gente, foi muito tensa a vacina, porque essa é a mesma vacina do 2º, do 4º e do 6º mês. A do 2º mês eu dei particular, o Gabriel não teve nada, tanto que eu dei numa segunda-feira à tarde, terça-feira de manhã eu viajei pra Minas, ele não teve nada, nem dor no local, nem nada. Nessa vez, gente, dessa vez eu não encontrei a vacina particular, então eu dei no público. Eu não tenho nada contra o público, gente, muito pelo contrário, eu sei que muita coisa funciona, apesar de todas as deficiências, mas muita coisa funciona. Eu trabalhei como dentista num posto de saúde e eu sei que muita coisa realmente funciona. Mas, gente, a vacina, infelizmente, pra gente não foi legal, porque o Gabriel teve muita reação mesmo. Eu tenho uma amiga que sempre dá no posto e o filho dela nunca teve nada. Gente, sabe o que é nada? É nada. E vejo pessoas também da internet, né? Eu não conheço ninguém assim que deu particular e a criança teve reação. O Gabriel não teve reação particular, mas teve muita reação à pública. Quando a gente chegou, eu fui lá umas 11 horas da manhã. A gente chegou, ele ficou por ali, brincou um pouquinho quando a gente chegou em casa. E aí depois ele dormiu. Quando ele acordou, ele já acordou no grito, sabe? E eu não sabia, não raciocinei o que podia ser e peguei ele pra dar mamar. Quando eu deitei ele na almofada, gente, do lado, em cima da perninha esquerda, pra dar mamar no peito direito, gente do céu, ele deu um grito, mas ele chorou tanto. Quando eu olhei a perninha dele, gente, sério mesmo, eu tive vontade de chorar. Na verdade, eu chorei. Gente, a perna dele tava toda vermelha e inchado até o pé. Aonde tinha picadinha, parecia que tinha um morrinho assim, sabe? Bem inchadinho mesmo. E ele não aguentava encostar na perna dele, encostar. Então, por exemplo, eu ia trocar fralda, ele chorava. Ele não aguentava realmente nada. Aí eu dei o remédio da dor, né? Ele não teve febre nesse dia, ele só teve a dor. E a dor só melhorou no dia seguinte. Então, assim, ele passou uma noite ruim, sabe? E porque se ele mexia a perninha doía. Quando foi no dia seguinte, a dor, à tarde já tinha passado. De manhã já estava bem melhor e à tarde já tinha passado. Ele deu febre, gente, no outro dia. No segundo dia ele começou a ter febre, ele teve febre de 39 graus. Então eu dei a vacina na segunda, ele teve febre terça, quarta e a febre só passou na quinta-feira à tarde, que coincidiu de ser consulta do pediatra. O pediatra disse que era normal mesmo, já tinha ligado, né, desorientado, já tinha ligado. Ele tava tomando remédio pra febre, mas assim que passava feito o remédio, a febre voltava. E aí, gente, eu não dormia nada à noite, né, porque eu ficava monitorando, porque a febre em bebê é uma coisa muito séria, né, febre em todo mundo é uma coisa muito séria, mas em bebê é muito sério, porque ele é muito pequenininho, ele desidrata muito rápido, desnatura as proteínas, enfim, né. Então, cuidado com a febre, porque a febre não é brincadeira. Então, eu não conseguia dormir direito. Mas teve jeito, né, gente? Então, assim, agora eu tô torcendo muito pra encontrar do 6º mês no particular. É muito caro, gente. Eu sei que é caro, sabe? Mas eu abro mão de qualquer coisa pra poder dar essa vacina nele, pra ele não ter reação, sabe? Assim como foi no 2º mês. Eu não quero ver ele passando aquilo de novo, sinceramente. Nossa, muito complicado, muito difícil. Ele acordou, então eu deixei ele aqui no berço brincando. Então, se vocês ouvirem barulho de musiquinha, ele tá mexendo ali nas coisas. Depois eu mostro ele no final. Então, gente, uma outra coisa aconteceu. Eu vou fazer um vídeo sobre como eu fiz o Gabriel dormir, porque hoje ele dorme sozinho. Algumas coisas já mudaram, mas eu vou fazer o vídeo e vou contar tudo como aconteceu. Gente, ele não gosta mais de dormir no colo. Olha só que triste. Quis tanto que ele aprendesse a dormir sozinho, que ele aprendeu a dormir sozinho e agora não quer mais dormir no colo. Mas o que acontece? Eu não queria que ele acostumasse a dormir de um jeito só. Tipo, só na cama, só no berço, só no carrinho, só no colo. Porque pode ser que em algum determinado momento não tenha como, por exemplo, não tem uma cama pra ele deitar. Então, gente, hoje eu pego, apesar dele gostar de dormir na cama, dele dormir bem na cama sozinho, eu gosto de pegar ele no colo às vezes e fazer ele dormir. Porque, pra ele se acostumar, porque se a gente estiver na rua, ele precisa dormir no colo, ele tem que dormir, né? Senão fica aquela criança que não dorme de outro jeito. E ele não gosta, você acredita? Olha lá, a musiquinha. E ele não gosta.
Você acredita? Mas assim, né? Aí ele acaba dormindo, mas ele prefere dormir na cama. Ele passou a gente a dormir de lado. Naturalmente, assim, por conta dele, ele passou a dormir de lado. E eu fiquei com um pouco de receio, porque eu tinha medo da morte súbita, né? Aí o pediatra falou comigo que não tem problema nenhum, que o problema da morte súbita é de dormir de bruços. Que não se sabe ainda os motivos, né, certinho, o que causa a morte súbita. Mas a maioria dos bebês que foram encontrados pela morte súbita, eles estavam de bruços. Que de lado não tinha problema. Mas aí eu ficava com medo dele estar de lado e dele virar mais, sabe? E não conseguir voltar. E aí eu sempre coloco alguma coisa na barriguinha dele assim, mas o pediatra falou que mesmo que ele faça isso, hoje com a idade dele ele já tem o reflexo de levantar, que ele não vai sufocar por causa disso não. Mas né, mãe é mãe, a gente fica morrendo de medo. Mas ele dorme muito melhor, gente, à tarde. Gente, essa musiquinha vai de fundo aí, hein? Mas então, tá. Então ele dorme muito melhor de lado. E é muito bonitinho. Ele vira assim, já tão gostosinho, tão bonitinho. Ele passou a dormir de lado sozinho. Ele diminuiu, gente, as mamadas do dia, mas aumentou da noite. É mole. Antes ele tava dormindo, né? Igual eu já tinha dito, umas 9 horas da noite. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não dou conta desse calor. Aqui no quarto do Gabriel não tem ar-condicionado, né? Porque a gente comprou um ar-condicionado maior do que o buraco. E não pode mexer porque mexe na fachada. Então, assim, aqui tá quente pra cacete. Não nasci, gente, pro calor. Eu nasci pra morar no iglu. Um dia eu chegarei no iglu. Mas então, a gente vai rolar não, né? Ô, filho. Vamos ver se não atrapalhar. Na edição eu vejo se atrapalhar o filme de novo. Então, gente, o que eu ia falar? Então ele dormia umas 9 horas, acordava umas 3 da manhã e depois às 6. Ele tava mamando uma vez, no máximo 2 na noite. Agora, gente, ele passa a mamar 3, 4 vezes na noite. Então, assim, tá meio tenso. Ele tá passando por um só de desenvolvimento, né? Então, eu não sei se é isso que tá acontecendo, mas ele não tá mais daquele jeito que era uma vez só. Então, assim, eu tô ficando mais cansada. Mas, como eu disse também, ele mama rapidinho, e aí rapidinho eu boto ele na cama de novo e tá tranquilo. Ele começou a sentar. O que acontece, gente? Eu colocava o Gabriel sempre apoiado numa almofada e ele, de repente, ele forçou assim o corpinho pra frente e sentou. Ele, à medida que ele vai mexendo, ele se descontrola e ainda cai. Então, assim, mas ele já tá bem durinho. Eu acho que ele vai sentar rapidinho. Eu acho que aí, no máximo mais uma semana, um pouquinho mais, ele já vai sentar. Tá bem durinho mesmo, tá bonitinho. Vou colocar uma foto dele aqui sentadinho. Uma outra coisa, gente, se você coloca ele no seu colo de forma que ele apoie os pés, ele sobe, ele quer ficar em pé. E ele consegue levantar o peso dele na perninha. Perguntei pro pediatra, né, se isso fazia problema, ele falou que não. A partir do momento em que todas essas coisas partem do bebê, não tem problema nenhum, porque isso é o desenvolvimento dele. Agora, o que você não pode é forçar que ele faça alguma coisa fora da época, né? Na verdade, não é bom forçar em época nenhuma, né, gente? Porque cada bebê se desenvolve de uma certa maneira e tem o seu tempo e tal, então deixa o bebê na dele aí. Então, ele força assim, levanta o corpinho e fica em pé. Então, a gente deixa, né? Ele sempre faz isso, então a gente deixa. O pediatra, ele nunca teve cólica, né? Eu perguntei pro pediatra se tinha o risco ainda de cólica, ele falou que não. Então, assim, graças a Deus a gente passou ileso por esse momento, que é tão difícil, né, pra todo mundo. A gente passou ileso. Então ele falou que eu poderia voltar a comer as coisas que na verdade, nada que você come, vai saber, né? Um pediatra disse que sim, outro disse que não, mas tudo bem. Mas ele falou que eu poderia voltar a comer as coisas, mas eu não tenho coragem, acredita? Eu fico com medo de comer e ainda assim dar gases nele e dar cólica. Mas eu tô voltando a comer aos pouquinhos, por exemplo, coisa que eu não comia, que era feijão, eu como um pouquinho. Mas eu não quero voltar a tomar refrigerante por estilo de vida mesmo. E também pelo emagrecimento, né? Ai, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Meu Deus, como tá difícil. Outra hora, né? Outra hora a gente conversa sobre isso. Gente, com aquele problema do Zika vírus, né, e da dengue, eu perguntei pra ele se eu podia passar repelente no Gabriel e ele não deixou. Ele falou que antes dos 6 meses, não. Então eu só podia mesmo prevenir, do tipo colocar manga longa, colocar mosquiteiro e usar roupas claras, e enfim, né? Então eu fiquei morrendo de medo, ainda tô morrendo de medo, então eu tô fazendo tudo isso. Não tem como colocar ele de manga comprida, gente, mesmo que no ar-condicionado, não tem como. Então, assim, ele fica de roupa normal, de bodyzinho, de manga curta, né? E no mosquiteiro.
Mas vira e mexe, gente, ele tá com uma picadinha de pernilongo, porque às vezes, gente, esse dia do meu lado, assim, ele brincando lá na cadeirinha dele, eu mexendo no celular, tá, quando eu olhei um pernilongo na testa dele. Então assim, né, oh meu Deus do céu, não tem jeito não, só se eu colocar numa bolha. E aqui, gente, onde eu moro, tem tipo uma reserva bem pertinho aqui, então tem muita árvore e tem muito pernilongo aqui. Agora tá numa época boa, sem pernilongo, mas tem época que fica muito pernilongo, é inacreditável, assim, muito pernilongo mesmo. Então aqui a gente tem esse problema, mas vamos ver, né? Deus ajuda. Uma coisa, gente, que ele passou a fazer foi... Lembra que eu falei que ele tirava a chupeta, mas ele não conseguia... Ele pegava a chupeta e não conseguia colocá-la de volta? Agora ele já coloca. Tá bom que ele coloca ela toda torta, ao contrário, morde aquela parte que é dura. Eu até queria trocar a chupeta dele pela uma da acho que é Nuke. Uma que é toda emborrachada assim, mas acabei não comprando. Mas, enfim, né, ele tá aí tirando e colocando a chupeta. Mas aí, às vezes, ele se estressa porque não consegue colocar a chupeta direito, assim, então a gente tem que ajudar. Mas ele já volta. Então, ou seja, ele já sabe que a chupeta é pra pôr na boca e que a boca é onde fica. Engraçado falar isso. Mas é verdade, gente, eles não sabem. Por exemplo, ele tá descobrindo o pé. Outra coisa que tá acontecendo, ele tá descobrindo o pé. Acabei de ver ele mexendo nele ali. Ele não levou ele na boca ainda, mas é muito bonitinho. Ele fica olhando pra ele, sabe? Pegando assim, bonitinho até. Eu viajei pra Minas, né, nesse 5º mês e foi ótima a nossa viagem. Ela tava muito quente, gente, tava mais quente do que o Rio. Eu saí aqui do Rio, não tava tão quente. Então, assim, muito calor. O Gabriel ficava só de fralda. Teve um dia que ele chorou muito, ele se incomodou bastante com o calor. Mas eu deixo o ventilador, deixo aquele climatizador, aquele que você coloca gelo, porque lá na minha cidade não tem ar-condicionado. Então eu coloco e deixo ele assim, ele se refresca um pouco, mas ele se incomodou um pouquinho com o calor, tava bem quente mesmo. Uma coisa que acontece, gente, que sempre que eu vou pra minha cidade, minha produção de leite vai nas alturas. Dá pra acreditar? Eu não sei o porquê. Diz a minha avó que é porque lá eu fico feliz. Mas assim, gente, meu peito fica o tempo inteiro cheio, eu tenho que tirar leite e fica, assim, sabe, bem cheio mesmo. Pra você ter uma ideia, eu comprei um vestido pra usar no Natal, meu vestido não fechou no peito. É mole, não fechou no peito. Não é que não fechou, ele fechou, mas ficou, sabe, achatando tudo. Então assim, meu peito realmente enche muito lá, eu não sei porquê. Minha avó tem essa teoria de que eu fico muito feliz. E é verdade, eu fico muito feliz quando eu vou pra minha casa, quando eu vejo meus pais, minha família, meus irmãos, meus sobrinhos. Fico muito feliz mesmo. Então pode ser, pode ser. Tudo na gente é ligado ao psicológico, né? Então, por que não? Então, gente, o 5º mês foi isso. Não teve muito mais que isso, não. Uma coisa só que o Gabriel tá assim, né? Fofinho, lindinho, bonitinho. Ele gosta bastante do banho, muito mesmo, muito, 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 muito. E agora, como ele fica mais sentadinho, ele não quer abaixar pra lavar a cabeça, sabe? Então, ele vira e mexe, tá cheio de tilt, né? Cheio de tilt mesmo. Ele não gostou do banho de chuveiro, ele tomou o primeiro banho e gostou, depois ele não gostou mais, então é na banheira mesmo. E então é só. Eu vou fazer o vídeo agora do sono dele. E vou fazer um vídeo também, gente, de emagrecimento, assim, de mamãe recém-mãe, né? Que a gente muda completamente. E agora sim eu consigo enxergar tudo que estava acontecendo, estava um tumulto danado, mas eu acho que com todo mundo é assim. E fato é, gente, que tá tenso pra perder meu peso, eu engordei muito. Mas eu acho que não só porque eu engordei muito, gente, porque eu realmente estou com dificuldade de perder o peso e tá me incomodando demais. Então eu vou fazer um vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero dicas. A gente sempre sabe, né, gente, o que tem que fazer, mas a esperança é a última que morre, de uma dica milagrosa. Então tá, gente, eu vou deixar fotinhas dele aqui e aí a gente depois ainda vai se falando. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau. Eu vou mostrar ele, né, gente? Pera aí, rapidão. Oi, Chuchu! Oi! Ô, gente, eu coloco esse negocinho dele aqui no berço, que aí fica justinho, sabe? Ele fica brincando aqui um tempão. Oi, amor! Psiu. Gente, olha isso! Ah. Oi! Oi, meu lindeza, lindo! Gostoso do mamãe? Então tá, gente, um beijo pra vocês. Tchau! Aí, gente, ele descobriu no pé que eu falei pra vocês. Olha que bonitinho. Mas ele não põe ele na boca ainda. Tá vendo? Olha lá que gracinha.